Meninos, na nossa aula de hoje, nós vamos fazer a correção da atividade interativa. Aquela atividade que foi postada no dia 4/6/2020. Já de antemão, eu digo que aqueles estudantes que ainda não responderam, respondam no próprio sistema do Google Sala de Aula e me envie, ou responda no caderno e me encaminhe a foto com a sua respectiva atividade respondida. Mas façam, não deixem para a última hora e tampouco não deixem de fazer. Façam a atividade para que isso não danifique no seu processo de ensino-aprendizagem. Então, vamos iniciar a nossa correção. Primeiro fator, foi requisitado o e-mail pessoal e o nome completo de vocês. Aqueles que já me encaminharam, beleza. Aqueles que não me encaminharam, preencha o seu e-mail pessoal, seu nome completo, responda as atividades que já estarão corrigidas e me encaminhe. Então, número 1. Observe as imagens abaixo e proponha o método mais adequado para as misturas. Abaixo de novo, ficou meio redundante, mas dá para entender. Eu quero que dentro daquelas aulas, da nossa aula passada, nossa aula 10ª, vocês relembrem os métodos de separação de misturas que eu ensinei e me diga qual daqueles métodos eu posso utilizar para separar a água da areia e da serragem. Então, dentro daqueles métodos que nós estudamos na aula passada, eu sei que a areia da água eu consigo retirar pelo processo de filtração. Aí existem vários tipos de filtros, mas eu perguntei qual o método, não qual tipo de filtro. Então, o método vai ser por filtração para mim tirar a água da areia. Para mim tirar a serragem da água, eu também utilizo aquele método chamado filtração. Então, a minha resposta vai ser filtração. Letra B. Separar o óleo da água. Como eu utilizo, qual daqueles métodos eu utilizo para separar o óleo da nossa água? Vocês vão lembrar que o óleo da água precisa, para ser retirado, de um equipamento chamado funil de decantação ou funil de separação, no qual ele tem uma válvula. Assim que eu abro a válvula, a água desce. Assim que chega próximo do óleo, eu fecho a válvula novamente, permanecendo só o óleo, e aí eu abro a válvula novamente em outro recipiente para que o óleo ele saia. Então, nesse caso, a minha resposta seria funil de separação ou funil de decantação. Vai ser a mesma coisa, mas ele pode ser chamado de funil de separação ou de funil de decantação. O próximo, eu tenho que separar o amendoim da casca. Aí, separar o amendoim da casca, existem duas formas para se separar. Primeiro, eu posso simplesmente ir e catar os grãos de amendoim. Então, nesse caso, vai ser pelo processo catação. Se as cascas já estão abertas, como essas que estão soltas aqui no cantinho, eu consigo separar por outro processo, que vai ser o de ventilação. Lembrando que o nosso processo de ventilação, o menos denso, que seria as nossas cascas, assim que eu abano com a peneira, ela voaria, porque a corrente de ar consegue carregar o menos denso, e permanece na nossa peneira o sólido, o mais denso, que vai ser o grão do amendoim. Então, pode ser por catação, catar o grão, ou pela ventilação, assim que eu peneiro, o menos denso voa e permanece ali o mais denso. Letra D. Separar o óleo da areia e da água. Então, eu tenho aqui o óleo, uma fase, a água
2 fases e a areia 3 fases. Eu quero separar essas 3 fases em recipientes diferentes. Ah, professora, eu lembro que no início da correção a senhora falou que para me separar a areia da água, eu utilizo o processo de filtração. A resposta seria só filtração? Não. Por quê? Eu consigo separar o óleo pela filtração? Não. Por mais que fique ali no filtro, ele consiga ali retirar um pouco do óleo, eu não consigo retirar toda a substância, eu não consigo fazer a separação total. Então, eu consigo pela filtração e pelo funil de separação ou funil de decantação. Consigo separar das duas formas. Ou necessito para essa separação da filtração e do funil de separação e do funil de decantação. Número 2. A contaminação do óleo pela água pode se dar de maneira variadas. Dentre as principais causas estão vazamento nos sistemas de abastecimento, entrada de água ou umidade no interior do motor ou no sistema de respiro, condensação em reservatório e sistemas de lubrificação e contato com a água durante as trocas de óleos mal executadas. Sobre a mistura citada anteriormente, marque o item que contém a classificação correta. Mistura homogênea, 1 fase, mistura homogênea, 2 fases, misturas heterogêneas, 1 fase, mistura heterogênea, 2 fases, mistura heterogênea, 3 fases. Aí eu venho aqui, quais são os elementos que eu estou trabalhando? Eu estou trabalhando com água e óleo. Água e óleo eu consigo ver, assim que elas estão juntas, a parte que está o óleo e a parte que está a água? Consigo. Então, se eu consigo ver nitidamente a água e o óleo, eu sei que ela é uma mistura heterogênea. Então, as duas primeiras opções já estão eliminadas de cara. Então, eu sei que são misturas heterogêneas. Ah, professora, mas é 1 fase, 2 fases ou 3 fases? Eu não me recordo o que são as fases. Vou voltar aqui numa imagem que mostra a nossa situação para me explicar. Olha, eu tenho um copo no qual eu tenho a contaminação citada no exercício 2. Eu tenho a água e tenho na sua superfície o óleo. Eu sei que é uma mistura heterogênea, porque eu estou vendo a água e estou vendo óleos separados. Mas quantas fases eu tenho? Lembrando que fases vão ser a divisão dos reagentes que formam o nosso produto. Então, nesse caso, eu vejo a água e vejo o óleo. Então, 1 fase, 2 fases. Então, eu sei que a nossa resposta vai ser mistura heterogêneas e que eu tenho 2 fases. 3. Nessa atividade, você, aluno, será o protagonista, ou seja, deverá realizar um experimento simples e de fácil acesso a todos. Siga os procedimentos para que a preparação da mistura química reflita e responda às questões abaixo. Atenção, você deve fotografar os procedimentos do seu experimento e encaminhar para a professora através do Google Sala de Aula. Então, você tem que montar ali o que for requisitado num copo, em um copo, tira a foto e me encaminhe. A foto pode me enviar via WhatsApp. Então, qual é o procedimento? E não é nenhum procedimento difícil. Em um recipiente, coloque meio copo de água, 2 colheres de óleo e 2 colheres de areia. Então, você vai colocar num copo água, óleo e areia e vai me responder a questão. Ao analisar a mistura que você realizou, qual tipo de mistura? É uma mistura heterogênea ou homogênea? Eu tenho água, óleo e areia. Assim que eu coloco
água, óleo e areia, eu sei que vai ser uma mistura heterogênea. A primeira pergunta eu respondi. Qual ou quais as técnicas corretas para a separação dessa mistura? Para me separar o óleo com a água, eu utilizo o funil de separação ou funil de decantação. Para me separar a água da areia, eu preciso do processo que é a nossa filtração. Terminei. Aí, para aqueles que não responderam ainda, basta colocar ali em cima o seu e-mail, e o seu nome completo e apertar enviar.